Obrigada, Molica. Vamos ouvir agora a opinião de Boris Casoy sobre esse mesmo assunto, né? Os super salários dos militares em Boris. Isso de alguma maneira desgasta a imagem deles? Eu acho que desgasta. Eu acho que esses números apresentados nestes dias sobre membros do governo Bolsonaro não representam o que a gente pode chamar de super salários, nem nenhuma promoção, aumento salarial como no Supremo, representam a execução de leis já existentes, mas que, à primeira vista, sem as explicações detalhadas necessárias, que eu imagino que ainda cheguem à CNN, dão a impressão de que há exagero nesses pagamentos. Eu me reservo a esperar para ver exatamente quais são, em detalhe, esses pagamentos. Mas também me reservo o direito de achar que, aparentemente, eles excedem o que o brasileiro médio ganha. Acho que os militares devem ganhar bem, eles têm uma diferença, eles são transferidos, não ficam numa mesma cidade, no mesmo estado, estão sujeitos a essa transferência. É difícil um militar ter uma outra atividade ou a família dele ter uma outra atividade por causa dessa possibilidade de movimentação por todo o país. Mas eu queria contestar uma afirmação do Molica. Essa comparação com a Venezuela é absolutamente injusta. A Venezuela é uma ditadura comandada por militares. E os militares na Venezuela não asseguram o regime porque tem bons salários. Os militares dividem o botim, o grande botim que acontece na Venezuela. Nada parecido com o Brasil. A Venezuela é um país cujo dinheiro, cujos resultados, por exemplo, da companhia petrolífera PDVSA são roubados escandalosamente, e esse botim é dividido pelos militares. Então, não vejo nenhum tipo de comparação, nem essa presença de militares na administração, que tem caráter absolutamente legal, mas vejo que algumas benesses, algumas bondades distribuídas pelo governo Bolsonaro transformaram os militares em algo que a população olha com um grande ponto de interrogação. Então, aí eu concordo com o Molica que a gente tem que rever esse tipo de coisa, e eu acho que a iniciativa deve ser dos próprios militares. Aposentadorias de marechal, por exemplo, são, digamos, exageradas, para não dizer escandalosas, em face da situação que vive o Brasil. Não é a situação de hoje com essa crise acentuada, é uma situação média, já vem há anos. Hoje, com a crise, com a pandemia, tudo isso aflorou muito mais. Mas não dá. Não somos um país em guerra. Acho que o Exército tem que ser cada vez mais profissionalizado. Devemos ter um Exército, as Forças Armadas, tão possível pequenas, elas já foram reduzidas, e profissionais, muito bem armadas tecnologicamente. Eu acho que o governo tem se preocupado com isso. Não sou aqueles que acham que o país não tem que ter exército. É um país importante, grande, rico
geograficamente bem rico sob o aspecto de recursos naturais, etc., precisa ter suas forças armadas prontas, preparadas para qualquer evento, para qualquer eventualidade. A gente não sabe o que virá para o futuro, mas eu acho que os salários devem ser compatíveis com o restante da população e precisam ser, de alguma maneira, colocados ao pé de uma boa remuneração dentro do quadro que representa o trabalho, o capital no Brasil. Não dá para a gente assistir um militar, por exemplo, que recebeu um salário, precisa ver o que é, mas de 1 milhão sempre causa um pequeno estupor na população. É isso.